Nós vamos estar falando no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor, versículo 27. Glória a Jesus. Versículo 27. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vem falando sobre oração, posicionamento, estrutura espiritual, chamado, né? Se você for parar desde a primeira palavra, né? O Senhor vai direcionando e colocando as coisas no eixo, porque eu sempre falo que quando tem liga, uma coisa vai começando a dar forma a outra coisa. Nós vamos ler e vamos entender que o ministério de Jesus chega, e quando ele chega, Jesus precisa separar pessoas para andarem ao lado dele e ensinar, porque Jesus tinha um tempo determinado. O mestre tinha um tempo determinado, ele tinha que instruir. E quando nós vamos aprender com Cristo nessa madrugada, nós vamos entender que Jesus, ele faz, por onde ele passava, ele fazia milagres, prodígios, e fazia coisas extraordinárias que o homem comum não poderia fazer. Porque ele não era, por mais que estava sobre a terra, era 100%, só que ele não era qualquer pessoa, ele não era qualquer um. Jesus, ele veio, ele foi gerado numa madre que não teve como fazer que você sair fora do propósito, entender que não era projeto de Deus, não era projeto. Maria gerou Jesus, só que ela não tinha sido concebida, não tinha tido relação. Nós precisamos entender que Deus, ele não precisa de mão humana para gerar milagre na vida de ninguém. Ele não precisa de autorização de ninguém para gerar milagre na vida de ninguém. Quando eu leio o texto, eu vou entender dentro desse capítulo a qual o Senhor nos deu, que Jesus separa os discípulos saem, vai para o alta margem, e de repente eles, no meio da escuridão, eles veem um vulto andando sobre as águas. E que eu mais acho interessante, e que eu quero que os irmãos entendam, que está online, os irmãos que estão conosco, que o importante não é convidar Jesus para entrar no barco, é saber se ele permanece no teu barco. O mais importante da história. Eu posso convidar qualquer um para passear comigo no meu barco. As pessoas entram e saem da nossa arabandagaço, quemenias. As pessoas acham que têm autoridade de sair das nossas vidas, nos machucar de qualquer jeito, mas permanecer no barco com, aleluia, é Cristo que tem que permanecer. Arabandagaço, quemenequeas. Eu leio o texto sagrado, os discípulos veem o vulto e perguntam: és tu, mestre? Eu acho tão interessante que não quer dizer que eu prego, que eu tenho intimidade com Deus. Não quer dizer que eu tenho que ter, irmão. Só que nem todo mundo tem, a gente tem que entender, porque a Bíblia diz que nem todos aqueles que vão dizer Senhor, Senhor, vão herdar o reino. É a palavra de Deus. E foi falado aqui sobre pecar, que muitas das vezes nós queremos julgar o quem peca, sem entender que a Bíblia diz que Jesus veio para mim e você que é pecador. Oh, aleluia! E ele veio para nós para nos transformar. Transformação de vida. Há 2 anos eu aprendi e tenho aprendido com Deus o que é o Evangelho, o que é a Bíblia, o que é Cristo. Depois que eu decidia, irmãos, não tem 2 anos de convertida, não, mas só que tem 2 anos para cá que eu decidi tirar a religiosidade da minha vida, a quebrar protocolo e servir a Cristo a tempo e a fora de tempo. Não é só dentro de 4 paredes, em cima de púlpito, não. É saindo para fora, é anunciando o Evangelho, é tendo testemunho daquilo e das maravilhas que o Senhor fez e fará no nosso meio. Aleluia. És tu, mestre.
Se és tu, me faz andar sobre as águas. Olha que desafio Pedro fez. Irmãos, nem todo mundo está preparado. Aleluia. Mas o Senhor diz para nós, se ele permanecer no nosso barco, ele nos dá autoridade e poder. Quem recebe essa palavra, toma posse dela, perdão. Se Jesus permanece no meu barco, eu tenho autoridade e poder para dizer, aleluia, através das minhas ações, porque as minhas obras, as obras que Jesus faz na nossa vida, mostra quem nós somos. Mostra quem nós somos. E quando nós olhamos o texto, não é o muito falar, meus queridos, é o que Cristo quer fazer no nosso meio. Meu Deus, como eu fiquei maravilhada quando aquela irmã ministrou, que eu não a conhecia, louvado seja o nome do Senhor, quando ela foi chamando a atenção para que nós viéssemos orar, interceder, clamar por coisas que às vezes nós esquecemos e achamos supérfluo. Nós lembramos tanto de orar por nós, buscar para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos, que esquecemos que quando o Senhor nos chama como discípulos, nós precisamos gerar. Discípulo sem gerar não é discípulo. Discípulo sem gerar almas, aleluia, não é discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o discípulo que não quis gerar, a história dele não terminou bem, que foi Judas, quando escolheu, aleluia, trocar Jesus por moeda. Quando escolheu negociar, quando escolheu negociar o que é inegociável. Aleluia, quando nós olhamos o discípulo dizendo, ó, Jesus, se és tu, me faz andar sobre as águas, eu acredito, irmãos, quando eu leio o texto, eu quero parafrasear, eu acredito que Pedro não tinha noção que Jesus falava, então vem. Aleluia, eu leio e vejo Jesus falando, vem doente, vem drogado, vem alcoolizado, vem prostituindo, mas vem, porque eu quero mudar a tua história. Entra na igreja embriagado, mas queira posicionamento de vida, mudança de vida, porque ele é o libertador. Aleluia, o libertador não é o pastor da tua igreja. O libertador não é o líder da vigília. O libertador não é quem está pregando, fazendo uso da palavra, mas a própria palavra que tem poder para nos libertar, meu querido. Aleluia, a palavra, louvado seja o nome, ela traz transformação de vida. E quando ele diz para o discípulo, vem, aleluia, ele vai na ousadia e e sai do barco. O mais interessante, quando eu olho, Deus vai me levando a várias palavras, fala, Jesus, parece que a palavra de Deus, quando é revelada, vai dando loucura, né, para o negócio do crente, porque uma coisa vai para outra, você sabe por quê? Você imagina uma mulher de 1,5 metro como eu andando sobre as águas no mar. Não vai dar certo esse negócio, irmão. Não vai dar certo. Me falaram que tem onda que me cobre e que me leva embora. Eu não conheço o mar. Mas quando eu estava ministrando essa palavra, e eu estou ministrando essa palavra, eu começo a imaginar, será que eu teria coragem de descer do meu barco, do meu acomodismo de vida, e ir andar sobre as águas, sabendo que as ondas poderiam me levar? Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes, se eu não tenho uma vida de constância com Deus, eu não posso ter a ousadia dele. Aleluia! Se eu não tenho constância com Deus, eu não posso, aleluia, desafiar Deus, eu não posso desafiar nada na obra. Sabe por quê? Porque nós brincamos de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não é a minha saia comprida, não é o meu cabelo comprido, não é o meu anel no dedo, não é que Bíblia eu estudo, é sobre Cristo, é sobre a cruz, é sobre o que ele veio e qual foi o propósito para que eu e você tivéssemos vidas e vida em abundância com Jesus. Aleluia, por isso que ele pega nós, que ninguém sabe o nome, louvado seja o nome do Senhor, está aqui 2h31 da manhã e vai até 24 horas de oração, fazendo coisas que só crente corajoso que tem coragem de fazer. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero abrir parênteses. O ano passado, eu tive que exortar uma irmã que ela virou para mim e falou assim no meu particular, que achava que era perca de tempo. Aí eu disse para ela, ainda bem que a gente não vive do que você acha. Nós vivemos do que nós cremos. Aleluia, que a palavra liberta, aleluia, a palavra salva. Alguém vai ouvir, vai gerar no coração de alguém, e se salvar uma alma já valeu, aleluia, se curar uma alma já valeu, porque outra hora nós vivíamos no mundo, amanhecíamos o dia, e no outro dia tinha que ir trabalhar, tinha que ir fazer a correria, e nós não estávamos cansados. Agora uma geração de crente que só vive cansado para ir para o culto, cansado para dar glória, cansado para ler a Bíblia, cansado para carregar a Bíblia. Ô, geração, que só o sangue de Cristo, sabe por quê? Porque as águas já têm profundeza maior, irmã Célia, sobre a visão tem que ser ampla, crente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estou com esse instrumento aqui, porque essa luz, ela está me atrapalhando, ela me trouxe um malefício aos meus olhos, só que tem um porém, é só um cumprimento. Se Jesus não estiver na minha vida, aleluia, não é o que eu vejo, não é o que eu falo, é o que ele faz através da palavra. Nós precisamos entender que quando Jesus, eu brinco, eu falo, meu Deus, quer pregar na live é muito difícil. Vai dando suador, dá vontade de dar uns glória, dá vontade de pular, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que saber que eu tenho que estar quietinha, sentada aqui na cadeirinha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá, Deus é bom e o diabo não presta. Eu vou ler o texto sagrado e vou entender que ele começa a andar sobre as águas. E você vai entender uma coisa, que Cristo, quando nos chama, ele nos chama para grandes desafios. O Senhor nos chama para desafios. Ele nunca disse que a sua vida seria fácil. Ele nunca disse que seria um mar bravio, que a sua conta teria, aleluia, só milhões. Aleluia, que era só picanha e Coca-Cola. Não, meu querido, nós estamos pregando 2h33 da manhã, é um copinho de água. Aleluia, e tem alguns que estão fazendo jejum para Jesus operar no amanhecer e no resto do dia. É assim que nós precisamos entender que a obra é sagrada. Eu renuncio tudo aquilo que a minha carne quer, tudo aquilo que a minha carne deseja, tudo aquilo que eu preciso humanamente, para ir morar na glória com Jesus, para ter um encontro com ele, esvaziando de mim e sendo cheio de Deus. Eu vou olhar o texto sagrado, versículo 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. Teve medo. Quantas pessoas erram com nós e têm medo de vir pedir desculpa, perdão, de reconhecer o erro, a falha, achando que é o super-homem, a super-mulher, achando, não. Pedro estava ali como homem, aprendendo com Jesus. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo para nós? Nós vamos errar nessa terra, nós vamos falhar aqui, mas se Jesus permanecer no barco, ele vai nos ensinar a ser melhor dia após dia. Foi pregado aqui pelos irmãos, que olha que palavra extraordinária, que muitas das vezes as pessoas querem colocar sobre nós o jugo, mas não temos jugo, irmão. O véu do tempo foi rasgado, nós somos livres para adorar Jesus, nós somos livres para adorar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem outro intuito aqui, não é Pedro, não é Tiago, aleluia, não é João, não é a Rosilene, não é a Célia, não é Vivi, não é ninguém que tem que aparecer aqui, é Jesus. Nós somos apenas o canal, o instrumento. Se eu não falar, aleluia, ele vai levantar até as pedras e elas vão clamar. É assim que a Escritura diz para nós. E aí Pedro teve medo. Olha que interessante. Quantas vezes eu e você temos medo, aleluia, de ir ali na esquina pregar o evangelho, de dizer para o padeiro que Jesus ama ele, para o leiteiro, para o açougueiro, aleluia. Aí nós achamos que vamos ter que ir lá dizer para o prefeito alguma coisa. Parou, meu filho. Aleluia, nem todo mundo vai ter, aleluia, essa chamada. A chamada específica é gerar alma para o reino,
é gerar a alma para o reino, a tempo e até a fora de tempo. A qualquer lugar que o Senhor te colocar. O bonito não é como você prega, o bonito é o que você gera. Aleluia, como foi falado aí depois que morre, como foi falado aí na hora do velório. É isso que é bonito, você saber o legado que você deixou, aleluia, através da cruz de Cristo, por amor da tua vida. Aí nós vamos olhar o texto já para finalizar, para entender o que o Senhor quer conosco nessa noite. E quando ele fala vindo, ele sentiu medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Quantas vezes nós temos que orar, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Se você não ora, eu oro. Deixa eu para o inferno, não, Jesus. Tem misericórdia. Não deixa eu lutar até aqui e não conhecer, não encontrar com o Senhor. Não deixa. Não deixa, Senhor. Purifica. Me guarda como menina dos teus olhos. Faça algo. É assim que Jesus quer de nós. Nessa madrugada, início de madrugada, meu querido, se prepare. Jesus quer reavivar a tua fé. Jesus quer te lembrar, aleluia, que tu é crente. E como crente, você tem autoridade e poder, aleluia, se for possível e necessário, de andar sobre as águas, aleluia, de enxergar, aleluia, a sua trajetória e saber que quem dá a última palavra, quem está escrevendo a última palavra no teu ministério, na tua casa, na tua família, sobre o teu projeto, aleluia, é Cristo Jesus. A sentença não é do homem, aleluia, é do Senhor sobre as nossas vidas. E ele gritou: salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Se eu tivesse na congregação, eu ia dizer: cutuca, não pode faltar o cutuca. Cutuca o irmão aí e diga para ele: como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé nessa madrugada? Como é que está a tua vida? Aleluia. Porque a Bíblia diz que eu preciso examinar a mim mesmo. Eu examino a mim mesmo. Eu não preciso examinar se o meu irmão, a minha irmã tem comunhão com Deus. É eu. Examina o homem a si mesmo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando eu olho e vejo Jesus fazendo algo extraordinário. Versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Oh, coisa linda. Lamandagacha. Oh, aleluia. Lemenequeara badagacha. Aleluia. A tempestade, eu posso olhar para a direita e para a esquerda e não ver nada. Aleluia. Quando eu não tenho visão ampla, quando as visões estão pequenas, aleluia, aleluia. E o Senhor está dizendo: Rosilene, enxerga muito mais, aleluia. Veja com os olhos espirituais, veja sobre as águas. Quem está vindo é Ele. E quando Ele chega, aleluia, Ele não fica só proseando, não. Ele entra no barco. Lamantoqueácia. Ele entra no barco. E quando Ele entra no barco, aleluia, o vento cessa. Louvado seja o nome do Senhor. O vento cessa. E quando Ele cessa o vento, aleluia, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu termino aqui nessa noite, tendo a convicção que eu não preciso convidar ninguém para o meu barco específico. Não tem que ter ninguém, não tem que ter jeitinho, não tem que ter como. Aleluia. Ninguém ligou para a vigília de oração dizendo: olha, coloca ela lá para pregar. Aleluia. Que eu vou fazer um pix. Não. Aleluia. Me vi pregar, achar graça de Deus na minha vida e me convidaram para participar. Não sabia nem ligar Skype, não sabia nem ligar microfone, nem tampouco que tinha câmera. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mandaram eu colocar esse negocinho que está aí atrás. Eu falei: não dou conta, não. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente chama os filhos para fazer isso. Chamei a filha.
Ela atravessou uma multidão de cadeiras, chegou aqui e conseguiu colocar o negócio. É assim que Jesus faz com a minha e com a tua vida. O Senhor vai levantar alguém no momento certo para pegar na tua mão e dizer, olha, aleluia, anda sobre as águas porque o mestre está aí. Aleluia, permaneça no barco, que ele está chegando para mudar a tua história, o teu quadro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. És verdadeiramente o Filho de Deus. Termino aqui nessa noite agradecendo ao Senhor por essa oportunidade.